Ok, Jorge. Em síntese, a bênção do sacerdócio de todos os crentes diz respeito ao livre acesso do crente à presença de Deus e a bênção, a honra e a responsabilidade que ele tem de ministrar diante de Deus em favor dos outros. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus dizendo, lá em Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6, que o seu propósito era fazer com que todo Israel se tornasse um reino de sacerdotes, sendo que, inicialmente, ele fez com que apenas uma das tribos fosse separada para esse ministério, a tribo de Levi. Mas nós encontramos ali, claro, que Deus queria fazer de Israel como um todo, seu povo, um povo peculiar, um povo santo e um reino de sacerdotes. Isso começa a ser concretizado no Novo Testamento. Você vai encontrar Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo número 2, falando que aquele desejo de Deus, ele entra em concreção com a igreja. Você vai ver Pedro evocando essa passagem de Êxodo capítulo 19, dizendo que nós somos o povo santo, uma nação santa, né? Um povo adquirido, né? Que é o sentido ali da propriedade peculiar, e um sacerdócio real. O que significa isso? Real ali não tem o sentido de verdadeiro, né? Porque o termo real pode ser sinônimo de verdadeiro. O termo real ali alude à realeza. Sacerdócio real significa reino de sacerdotes. E nós vamos encontrar, inclusive, lá em Apocalipse capítulo 1, capítulo 20, capítulo 22, a afirmação de que nós seremos reis e sacerdotes reinando com Cristo na terra. Mas hoje nós já encontramos essa realidade do sacerdócio de todos os crentes. Pedro, inclusive, vai dizer, nesse mesmo capítulo 2 de sua primeira missiva, que nós, como sacerdotes do Senhor, temos a responsabilidade de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Que sacrifícios são esses? Esses sacrifícios são, como nós vemos lá em Romanos capítulo número 12, a nossa vida sendo consagrada a Deus diariamente, quando Paulo fala de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ali a expressão corpo se refere à totalidade do nosso ser, não tem um sentido apenas do nosso corpo físico, mas à totalidade do nosso ser. É você consagrar diariamente a sua vida a Deus. E você encontra também lá em Hebreus, capítulo número 13, o escritor bíblico afirmando que nós oferecemos sacrifícios ao Senhor que são o fruto dos lábios que confessam o seu nome e a beneficência. E destes sacrifícios, esses dois, o Senhor se agrada. Ou seja, você tem também a responsabilidade de adorar a Deus, de louvar a Deus e de ser bênção para a vida dos outros. A beneficência significa justamente isso, você ser bênção para a vida dos outros. Isso fala das boas obras, das boas ações. Nós devemos nos lembrar que no Novo Testamento, na nova realidade que estamos vivendo através da obra de Cristo, o ministério levítico se foi e foi substituído por um sacerdócio perfeito, o sacerdócio de Cristo. Como o escritor aos Hebreus deixa muito claro, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, enfim. E um sacrifício perfeito, porque através do sacrifício de Cristo, os nossos pecados, a nossa culpa, né, através do sacrifício de Cristo, foi expiada. Então, nós não precisamos hoje oferecer sacrifícios para expiação da nossa culpa, porque Jesus já fez esse sacrifício definitivo. Não é? Mas sendo que nós vemos no Antigo Testamento que não havia sacrifícios apenas para expiação da culpa. Havia também sacrifícios que eram oferecidos em gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas da parte dele. Pois bem, o sacrifício para expiação da culpa não é mais oferecido, porque Jesus já ofereceu o sacrifício definitivo para expiação da culpa. Nós devemos apenas nos apropriar dessa bênção, reconhecendo ele como Salvador e Senhor e entregando nossas vidas a ele. Então, nós somos enxertados em Cristo,
nos tornamos agradáveis no amado, já vamos falar disso quando tratarmos também de forma breve e sucinta sobre a questão da realeza. E, como servos de Deus, agora em Cristo, nós temos a responsabilidade de oferecer sacrifícios a Deus, não pela expiação da culpa, porque esse tipo de sacrifício, o sumo sacerdote perfeito, Jesus, já ofereceu, de forma definitiva, única e definitiva. Nós oferecemos sacrifícios, então, em que sentido? Sacrifícios em gratidão pelo que ele fez por nós. Então, em gratidão pelo que ele fez por nós, nós adoramos a ele, nós adentramos a sua presença para adorá-lo. Esse é um dever, algo que nós devemos oferecer sempre, diz o texto de Hebreus capítulo 13, sacrifício de louvor. Se há dúvida sobre o que significa, a continuação do versículo é extremamente explícita. O fruto dos lábios que confessam o seu nome, e a beneficência, é algo que você tem que fazer sempre também. Não é de vez em quando, não é quando dá na telha, mas é uma obrigação que você tem como sacerdote do Senhor, ser bênção para a vida dos outros. E consagração da sua vida a Deus todos os dias, como diz Romanos capítulo 12. E também isso fala de interceder pelos outros, porque o ministério sacerdotal era um ministério essencialmente intercessório. Então, nós temos também a missão de interceder pelos outros. Tudo isso diz respeito ao sacerdócio de todos os crentes. O livre acesso à presença de Deus, né? A intercessão pelos outros, né? A ministração sobre a vida dos outros, tudo isso diz respeito ao sacerdócio de todos os crentes. Há outras implicações também que foram frisadas na Reforma Protestante, mas isso é, em síntese, o que nós podemos compreender do sacerdócio de todos os crentes. E sobre a realeza, tentando ser o mais possível, sim, Jorge, por favor. Essa colocação que você está fazendo é muito interessante, porque me parece que o Espírito Santo vai fazendo gerar no interior de cada crente esse sentimento, essa voluntariedade para oferecer esse sacrifício, né? Sim. As nossas obras são sacrifícios que nós oferecemos a Deus, não para expiação da nossa culpa, mas são sacrifícios, sim, agradáveis a Deus, que chegam como cheiro suave às narinas dele, como sacrifícios em gratidão pelo que ele fez por nós. Em gratidão pelo que ele fez por mim, eu quero ser bênção para a vida dos outros. Entende? Realeza de todos os crentes. O que significa isso? Em síntese, significa o seguinte: quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos, como o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, filhos de Deus por adoção através de Cristo. Diz ele que nós nos tornamos agradáveis no amado, que é Cristo. Nós somos enxertados em Cristo, e então nos tornamos agradáveis no amado, e nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Cristo. E como Paulo vai explicar em Romanos capítulo 8, versículo 17, ora, se nós somos filhos, logo, portanto, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não é? E como eu já disse, a Bíblia vai afirmar, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 20, capítulo 22, que nós seremos reis e sacerdotes, reinando com Cristo na terra. Sendo que essa realeza não diz respeito apenas ao futuro, ela tem uma realidade já no presente. Como eu coloco no meu livro, você tem a realeza, essa realidade da realeza a priori e a posteriori. A prioristicamente falando, né, usando esse termo a priorístico no sentido de justamente em primeiro lugar, né, nós temos o quê? O fato de que somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. Somos chamados de embaixadores do reino de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino, né? Somos agentes autorizados do reino. Nós temos também a chave do reino. Mateus capítulo 18 fala disso. No início ali do capítulo 18, nós vemos Jesus falando da chave para Pedro. Mas na continuação do capítulo 18, ele diz que essa chave é estendida para toda a igreja. É porque ali ele tem uma conversa especial com Pedro. Mas ele afirma na sequência do texto, ainda no capítulo 18, essa chave, né, ele fala que é a autoridade para ligar e desligar,
ela foi dada à igreja. E essa chave do reino diz respeito ao quê? Você vai encontrar na Apocalipse o texto bíblico dizendo que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão chave de Davi, você vai encontrar lá em Isaías capítulo 22, dizendo respeito ao quê? A alguém que detinha a mais alta posição dentro do sistema de governo de Israel, o sistema monárquico. Essa pessoa só era inferior ao rei, só estava abaixo do rei, né? Mas essa pessoa era uma espécie de braço direito do rei, que tinha o que era chamado de chave de Davi, ou seja, chave do palácio, que tinha o poder de abrir e fechar a despensa. Veja o simbolismo, né, dessa expressão chave de Davi. Isso é aplicado a Cristo, ele tem a chave de Davi, mas ele diz que concedeu à sua igreja autoridade. Autoridade o quê? Para proclamar o reino de Deus, para tratar das coisas do reino de Deus aqui na terra, da causa do reino aqui na terra, para também levar efeito a disciplina dentro da igreja, para repreender o pecado, para pregar sobre o juízo vindouro, para proclamar o perdão dos pecados e a necessidade de arrependimento, né? Tudo isso diz respeito à nossa autoridade como embaixadores desse reino, como nobres desse reino. E, a posteriori, isso vai se referir à realeza ao quê? Ao fato que nós vamos reinar com Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 que nós vamos julgar o mundo e julgar até os anjos caídos. Veja que autoridade nós teremos, né? Reinando com Cristo no futuro, aqui na terra. Bem, isso é a realeza. Agora falta falar do profetismo. Eu queria só fazer uma intervenção, Silas, nesse instante. Eu queria só fazer uma intervenção nesse instante para dizer o seguinte: quão sublime é quando a gente mergulha na palavra de Deus, né? Você começou a falar de um tema que é teológico, né, que é profundo e que, ao mesmo tempo, enche o nosso coração de devoção, né? Que privilégio cada um de nós, crentes em Jesus, nós temos, né, posicionalmente estando em Cristo. É de encher o coração, é de alegrar profundamente a alma. É verdade, Jorge. E o meu livro tem 430 páginas. Dessas 430, cerca de 100, as 100 primeiras, chega a ser quase 100. As primeiras páginas, cerca de 100 delas, se dedicam justamente a explicar a tríplice bênção, explicar a tríplice bênção, para depois, então, a gente adentrar no assunto do batismo do Espírito Santo. E das 3 bênçãos, a última que eu explico propositalmente é a do profetismo de todos os crentes. O que eu estou falando aqui é um resumo. Lá você vai encontrar dezenas de páginas tratando sobre cada uma dessas 3 bênçãos. Quanto ao profetismo, o que nós poderíamos dizer sobre essa bênção, resumidamente, é o seguinte: ela trata do revestimento de poder, do empoderamento que está à disposição de cada crente para poder dinamizar o seu serviço a Deus. Outro detalhe interessante é que, no tempo do Antigo Testamento, a unção era derramada apenas sobre 3 classes de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Porque esses 3 detinham a responsabilidade que exigia essa unção para que eles pudessem, no meio do povo de Deus, exercer essas 3 funções importantes. Já no tempo do Novo Testamento, a unção divina, né, essa unção, o azeite físico, representava a capacitação espiritual, o derramamento do Espírito sobre a vida daquela pessoa para poder exercer o seu ofício, né? Mas no Novo Testamento, essa unção é derramada sobre todos os crentes, né? Ou está disponível para todos os crentes. Quando você vem a Jesus, o Espírito Santo, claro, habita você. Mas a realidade do novo nascimento já existia no Antigo Testamento. Quando Jesus vai falar para Nicodemos, lá em João capítulo 3, sobre o novo nascimento, necessário é nascer de novo, olha, está claro ali que o novo nascimento já era uma realidade. Sendo que Nicodemos não entendia isso direito, porque
esse era um aspecto da teologia bíblica veterotestamentária que era pouco abordado naquela época. Por isso que Jesus vai dizer, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, porque ele não estava falando de algo que estava alheio ao Antigo Testamento. Você vai encontrar a realidade do novo nascimento em Deuteronômio, em Salmo 51, enfim, há passagens da Bíblia que falam sobre isso. Ou seja, os crentes do Antigo Testamento eram salvos e nascidos de novo, sim. Como assim? A obra de Cristo era aplicada nas suas vidas no Antigo Testamento, pela fé que eles tinham em Deus, em suas promessas, e logo depois da ordenação ali do ministério levítico, também essa fé naqueles sacrifícios, não que o sangue dos animais expiasse a culpa, mas aqueles sacrifícios tinham um valor, sim, porque eles simbolizavam aquele sacrifício futuro de Cristo, cujas bênçãos alcançavam retroativamente os crentes do Antigo Testamento também. Então, as pessoas que criam em Deus eram salvas, nasciam de novo. Você vai encontrar a doutrina do novo nascimento no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento eram nascidos de novo. O novo nascimento é uma realidade que surge no Novo Testamento, ok? E isso é importante frisar, porque quando os discípulos recebem o revestimento de poder, eles já eram salvos. Eles não passaram a ser salvos quando eles receberam o derramamento do Espírito lá no cenáculo, narrado em Atos capítulo de número 2. Nós encontramos Paulo dizendo que Abraão creu em Deus e a sua fé lhe foi imputada por justiça. Ou seja, ele foi justificado no Antigo Testamento. E como eu disse, nós encontramos no Antigo Testamento referências a esse novo nascimento. Né? Então, quando você vem a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar você. Né? Ok, isso estava disponível a todo crente no Antigo Testamento, fosse ele sacerdote, rei, profeta ou um simples cidadão do reino de Deus. Sendo que o que não estava disponível a todos era o quê? Era essa coisa de você poder ministrar em favor dos outros, né? Essa autoridade como agente do reino de Deus, e esse revestimento de poder especial para dinamizar o serviço a Deus, os carismas, os dons espirituais, nada disso estava disponível para todos os crentes. Estava disponível apenas para um grupo seleto. E o profetismo, especialmente, diz respeito a esse revestimento de poder, esse empoderamento para dinamizar a vida de serviço a Deus. Através do quê? Através dos carismas, dos dons espirituais. Ok? Então, o que nós vemos acontecer ali em Atos capítulo número 2 é justamente essa imersão plena dos discípulos no profetismo, porque eles já tinham experimentado parcialmente essa bênção, ou eu diria, graus desse profetismo, mas eles não tinham sido imersos. Não por acaso, essa experiência vivenciada por eles foi chamada por João Batista e pelo Senhor Jesus de batismo no Espírito Santo. Batismo significa imersão. Eles foram imersos, mergulhados nessa realidade do profetismo. Eles experimentaram graus disso em alguns momentos. Por exemplo, em Lucas capítulo número 9, quando Jesus envia seus discípulos de 2 em 2, ele dá poder a eles para pregar com autoridade o reino de Deus, expelir demônios, exorcizar demônios e curar enfermos. E eles voltam dessa missão alegres, transbordando de alegria, dizendo que expulsaram demônios, enfermos foram curados. Enfim, eles experimentaram ali graus desse profetismo que lhes foram concedidos pelo batizador, por aquele que imerge o crente nessa realidade do profetismo. Porque Jesus diz em Lucas capítulo 9, antes de despedir eles para a missão deles, Jesus diz, eis que vos dou poder, autoridade. Ele, o batizador, disse isso. Mas veja, eles não tinham sido batizados no Espírito Santo ainda. Tanto é que Jesus, depois de ressurreto, vai dizer a eles lá em Lucas capítulo número 24, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né?
E isso é repetido por ele em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, a necessidade de eles ficarem em Jerusalém. E ele explica lá no versículo 8 que isso é poder. Recebereis a virtude, o poder, dinamis ali no grego, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, o batismo do Espírito Santo diz respeito a um empoderamento, um revestimento de poder para dinamizar a vida de serviço a Deus. E esse revestimento diz respeito a dons, a manifestação de carismas, a manifestação de dons espirituais. E ali eles foram realmente mergulhados. E um dado interessante é que Jesus chama essa bênção ali de promessa do Pai, lá em Atos capítulo 1, quando ele fala aos seus discípulos a necessidade de eles ficarem em Jerusalém. Essa promessa do Pai é chamada por Jesus de revestimento de poder em Lucas 24, e é chamada também de virtude do Espírito, poder do Espírito. E poder ali no sentido de explosão, não da implosão. Não é um poder para implodir, é um poder para explodir, né? Para manifestar os dons espirituais para aperfeiçoamento do corpo e para a obra de Deus aqui na Terra, a expansão do reino de Deus aqui na Terra. O glorioso disso que você está falando é que isso está disponível ainda hoje para cada uma das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, né? Perfeito. Então, só concluindo aqui o raciocínio, Jorge, Jesus chama de a promessa do Pai. Que promessa é essa? Em Atos capítulo 2, quando eles são batizados com o Espírito Santo, né? Inclusive, quando Pedro vai se referir a essa experiência que eles tiveram em Atos 2, lá em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, se não me falha a memória, ele chama aquela experiência de novo de batismo com o Espírito Santo, né? Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, ele evocou em seu sermão, ali no dia de Pentecostes, Pedro evocou essa promessa, registrada em Joel capítulo 2, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e haverá prodígios, maravilhas, enfim. Veja, essa promessa era para todos, pessoas de todas as idades, jovens e anciãos, pessoas de todas as classes sociais, servos e não servos, né? E também para pessoas de todos os sexos, os vossos filhos e as vossas filhas. Veja, pessoas de todos os sexos, de todos os estados sociais e também de todas as idades, de todas as faixas etárias, jovens e anciãos. Ou seja, é uma bênção universal e é para todos, né? Não era só para alguns. E nós vemos essa promessa de derramamento do Espírito sendo também feita em outras passagens do Antigo Testamento. E uma delas, há uma menção ali ao novo nascimento, sim, há, porque com o derramamento do Espírito, com a maior ação do Espírito Santo de Deus, a mensagem do Evangelho iria se expandir e alcançar o maior número possível de pessoas, e haveria, então, um grande número de conversões. Então, ela diz respeito a isso. Mas, veja, volto a dizer, o novo nascimento já era uma realidade no Antigo Testamento. O que não era uma realidade para todos no tempo do Antigo Testamento, para todos os crentes, era a manifestação dos dons espirituais. Isso só está disponível a um grupo. E é justamente disso que trata a promessa do Pai, dessa bênção disponível para todos. Aquilo que Moisés, né, almejou, dizendo: eu quisera que todo o povo de Deus fosse profeta, aquilo foi prometido por Deus. Derramarei o Espírito sobre toda a carne, ou seja, todos os que vierem a Cristo estão acessíveis a essa bênção. Gentios, não gentios, judeus e gentios, desculpa, judeus não judeus, judeus, gentios, pessoas de todas as classes sociais, o derramamento do Espírito, e esse derramamento do Espírito tem, fala ali de profetizar, e as línguas estão vinculadas ao profetismo, né? As línguas são um tipo de profecia, a gente explica isso no livro.
Inclusive o próprio Pedro diz isto é aquilo, ali em Atos capítulo 2, dizendo que aquelas línguas dizem respeito àquele profetismo afirmado na promessa do Pai, na profecia de Joel. Né? A profecia de Joel fala de visões, de revelações, de sinais, de prodígios, de maravilhas. E o que é que a gente vê acontecendo depois daquele derramamento do Espírito? A gente vê isso acontecer, não só na vida dos apóstolos, é importante dizer, mas na igreja como um todo, isso se manifestando. Ok?